Você já se pegou esperando o momento perfeito para agir e ele nunca chega? Quantas oportunidades você já deixou passar, achando que ainda não era a hora certa? Hoje, eu quero te mostrar que o momento perfeito não existe, mas você pode criar o momento certo agora. Se você está pronto para transformar sua mente, fortalecer sua fé e dar o primeiro passo em direção à vida que sempre sonhou, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos juntos descobrir como a ação imediata, a fé inabalável e a determinação podem mudar tudo na sua vida. Antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para criar o seu momento certo. A sua vida não espera e a sua vitória também não. Havia um homem chamado Lucas que, como muitos de nós, vivia na espera. Esperava o momento certo para começar seu negócio, para falar sobre seu projeto, para transformar seus sonhos em realidade. Todos os dias ele dizia a si mesmo: amanhã será o dia. Quando tudo estiver perfeito, eu agirei. Mas a verdade é que o amanhã não promete perfeição. Cada oportunidade perdida era uma porta fechada. Cada hesitação era uma semente de arrependimento plantada em seu coração. Napoleon Hill dizia: o momento perfeito nunca chega. A ação cria o momento. Lucas começou a perceber que a vida não espera por ninguém. Ele se olhou no espelho e se perguntou: e se eu esperasse a vida inteira e ela passasse sem eu agir? O impacto dessa pergunta bateu fundo. Seus sonhos eram reais, mas se tornariam ilusões se ele continuasse apenas observando. Foi naquele instante, sozinho em seu quarto, que Lucas decidiu mudar. Ele disse em voz alta: eu não espero, eu ajo agora. E naquele momento algo mudou. Uma faísca de coragem surgiu, não porque o momento era perfeito, mas porque ele decidiu criar o seu próprio momento. A lição que Napoleon Hill nos deixa é clara. Não espere condições ideais. A perfeição é um mito, a ação é a realidade. O mundo recompensa aqueles que se movem, mesmo diante do medo, da incerteza e da dúvida. Lucas entendeu que cada passo dado, por menor que fosse, era o início da construção de sua própria vida, de sua própria vitória. Em uma pequena cidade, na calada de seu quarto iluminado apenas pela luz trêmula de um abajur, estava Lucas, um homem comum com sonhos extraordinários. Todos os dias ele observava a vida passar pela janela. Vizinhos que corriam atrás de seus objetivos, amigos que criavam empresas, viajavam, realizavam, e ele apenas esperava. Esperava o momento perfeito. Durante anos, Lucas se permitiu adiar. Ele acreditava que precisava de mais conhecimento, mais dinheiro, mais experiência. Mas, ironicamente, quanto mais ele esperava, mais o tempo parecia escapar. Cada amanhecer que se repetia era um lembrete silencioso de oportunidades perdidas. Talvez amanhã, dizia ele. Mas o amanhã não garantiu nada. Lucas começou a perceber que estava vivendo na ilusão de que existiria um momento ideal, como se o universo conspirasse para esperar sua preparação. Foi quando ele se lembrou de palavras que havia lido uma vez, de um homem que dedicou a vida a estudar o sucesso humano. Napoleon Hill dizia: o momento perfeito nunca chega. A ação cria o momento. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele percebeu que a perfeição que buscava era uma armadilha da mente, um refúgio para a procrastinação. E se eu esperasse a vida inteira e ela passasse sem eu agir? Perguntou-se, quase sussurrando, sentindo o peso de cada oportunidade que deixara escapar. Naquele instante, uma transformação silenciosa começou. Ele levantou-se da cadeira, caminhou até o espelho e olhou para si mesmo com intensidade. Cada ruga, cada linha de expressão, cada sombra refletida dizia que o tempo não esperava ninguém. E ali, diante de sua própria imagem, ele declarou: eu não espero, eu ajo agora.
Não foi apenas uma frase, foi uma decisão que reverberou em seu corpo e em sua mente. Ele começou a sentir um calor interno, uma energia que há muito tempo não sentia, a energia da ação. O mundo lá fora continuava, indiferente, mas Lucas finalmente se tornou protagonista da própria história. Hill ensinava que o sucesso não é concedido aos que esperam passivamente, mas aos que criam oportunidades, mesmo em meio à dúvida e à incerteza. Lucas entendeu que cada passo, por menor que fosse, era um movimento em direção à liberdade, à prosperidade e à realização pessoal. Ele começou a planejar seu primeiro passo, não porque as condições fossem perfeitas, mas porque ele havia decidido que o momento certo era agora. O relógio continuava a marcar o tempo, indiferente aos medos de Lucas. Mas algo havia mudado. Ele não era mais um espectador de sua própria vida. Ele havia começado a escrever o primeiro capítulo de uma jornada que prometia desafios, vitórias e descobertas. Lucas compreendeu finalmente que a ação é o verdadeiro criador do momento perfeito. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma inquietação que não podia ser ignorada. O silêncio de seu quarto parecia mais pesado do que nunca, como se o próprio ar lhe cobrasse ação. Cada segundo de hesitação havia sido roubado de seus sonhos, e ele sentiu, de forma quase física, que estava no limite da escolha: continuar esperando ou decidir agir. Ele recordou novamente as palavras de Napoleon Hill: a indecisão é inimiga do sucesso. A decisão é o ponto de partida de toda realização. Mas decidir, ele sabia, não era simples. Era enfrentar o medo, confrontar a incerteza e aceitar que o erro era uma possibilidade real. Lucas compreendeu que cada decisão tomada, mesmo imperfeita, era melhor do que permanecer paralisado. Sentado à mesa, com o caderno aberto e a caneta em mãos, ele começou a escrever cada passo que precisava dar. A ideia de iniciar seu projeto, antes distante e nebulosa, agora ganhava contornos claros. Mas mais do que escrever, ele precisava sentir a decisão em seu corpo, como uma chama acesa que se recusa a apagar. Ele perguntou a si mesmo, quase desafiando o próprio reflexo no espelho: você vai continuar adiando ou vai decidir ser o autor da sua própria história? A pergunta ecoou pelo quarto, reverberando em cada canto, e algo mudou. Lucas sentiu uma força nova, uma convicção que não vinha do raciocínio lógico, mas da própria alma. Sem hesitar, ele levantou-se, respirou fundo e fez a primeira ligação de seu projeto. Cada palavra que pronunciava era um ato de coragem, cada segundo de conversa uma afirmação de que ele existia para mais do que simplesmente esperar. A decisão imediata se transformou em movimento, e o movimento criou oportunidades que antes pareciam impossíveis. Hill sempre dizia que a indecisão é o terreno fértil para o medo. Ao decidir, Lucas sentiu como se retirasse as amarras invisíveis que o prendiam. Ele percebeu que a decisão não apenas abria portas externas, mas transformava sua mente, fortalecia sua fé e atraía soluções antes inimagináveis. No fim daquele dia, sentado novamente em seu quarto, Lucas sentiu algo profundo. A vida não é feita de grandes momentos de sorte, mas de pequenas decisões corajosas tomadas repetidamente. Cada ação imediata era uma semente plantada no solo fértil do futuro. Ele concluiu com uma afirmação firme, repetindo para si mesmo com convicção: minha decisão hoje molda meu amanhã. E naquele instante, Lucas compreendeu algo que mudou para sempre sua visão sobre sucesso. A decisão não espera condições ideais, não depende de inspiração perfeita. Ela é o próprio motor da realização, a chama que acende a estrada para a vitória. Aquele que decide, mesmo em meio ao medo, torna-se imparável.
Nos dias que se seguiram à sua decisão, Lucas sentiu o mundo de maneira diferente. Cada passo que dava, cada ligação que fazia, cada ideia que compartilhava, carregava consigo uma tensão invisível. O medo do fracasso era natural, mas havia algo novo dentro dele, algo que Hill chamaria de fé inabalável, a crença absoluta de que o universo conspirava a seu favor, desde que ele se mantivesse firme na ação. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, observando as pessoas indo e vindo, Lucas refletia. A fé não era uma questão de acreditar cegamente. Era uma força viva que exigia coragem, disciplina e persistência. Ele lembrava de cada obstáculo que havia enfrentado até então e de como a hesitação quase o havia paralisado. Agora, ele percebia que a fé verdadeira se manifesta na ação, não na espera. Uma manhã, sentado em seu café favorito, Lucas pegou seu diário e começou a escrever suas convicções. Ele sentiu o coração acelerado, não de medo, mas de propósito. Cada palavra escrita era uma afirmação de poder. Eu confio na minha força e na inteligência do universo. Ele repetia a frase mentalmente, sentindo cada sílaba reverberar em seu peito. Hill dizia: a fé é a força que transforma o desejo em realidade. Lucas finalmente compreendeu o peso dessas palavras. A fé não era passiva. Era a energia invisível que movia montanhas, que criava oportunidades onde antes havia obstáculos, que mantinha a mente focada mesmo diante das adversidades. Em meio a reuniões, telefonemas e pesquisas, Lucas se deparou com o primeiro grande teste de sua fé. Um parceiro importante hesitou em entrar no projeto e a dúvida começou a rondar sua mente. Mas em vez de ceder ao medo, ele respirou fundo e repetiu para si mesmo: eu sou capaz, nada vai me deter. Ele percebeu naquele instante que a fé era a força que transformava o ordinário em extraordinário. Cada passo dado com confiança era um passo em direção à sua própria grandeza. Hill nos lembra que aqueles que cultivam fé inabalável nunca estão sozinhos. O universo se alinha, fornecendo recursos, ideias e pessoas que se conectam com a energia daquele que acredita. Ao final do dia, Lucas caminhava sozinho pela calçada, observando o sol se pôr no horizonte. Ele sentiu algo profundo. A fé não era apenas acreditar que ele conseguiria, mas compreender que cada desafio, cada tropeço, cada dúvida era uma oportunidade de crescimento. E assim, mesmo sem garantias, mesmo sem perfeição, ele continuava avançando, impulsionado por uma força invisível que ninguém podia lhe tirar. Pergunta provocante: você acredita no impossível o suficiente para agir sobre ele agora? Afirmação poderosa: minha fé é minha força. Eu avanço com confiança inabalável. Lucas sabia que a jornada só estava começando. A fé agora era o motor de suas ações, o combustível que tornaria o próximo capítulo de sua vida e de seu sucesso inevitável. O sol ainda não havia despontado no horizonte quando Lucas acordou naquela manhã. Seu corpo estava cansado, mas sua mente vibrava com uma energia que não sentia há anos. Ele se lembrava das palavras de Napoleon Hill: não espere a inspiração segue a ação. E naquele instante, Lucas entendeu que a verdadeira riqueza não vinha apenas do dinheiro ou dos bens materiais, mas da força da mente, da clareza de propósito e da coragem de agir. Ele se sentou à mesa de madeira desgastada de seu pequeno escritório, abriu seu caderno e começou a escrever. Cada linha era um compromisso consigo mesmo, um pacto silencioso com seu futuro. Hoje eu agirei, mesmo sem garantias. Hoje eu criarei minha riqueza com minhas próprias mãos e minha própria mente. Lucas sabia que o ato de escrever seus objetivos não era apenas um ritual, mas a primeira ação concreta que transformaria pensamento em realidade. Enquanto escrevia, ele refletia sobre tudo que havia aprendido até ali.
os anos de espera, as dúvidas internas, as oportunidades perdidas. Cada hesitação havia sido uma lição, cada medo uma oportunidade disfarçada de obstáculo. Ele lembrou-se da história de grandes homens e mulheres que admirava, aqueles que não esperaram condições ideais, que agiram quando ninguém acreditava, que construíram impérios a partir do nada. Hill dizia que a riqueza verdadeira começa na mente. Lucas sentiu que sua mente era agora seu maior ativo e que a ação era a chave que a desbloqueava. Com determinação renovada, ele pegou o telefone e fez a primeira de uma série de ligações que transformariam seu projeto em realidade. Cada conversa, cada proposta, cada pequena ação parecia criar uma corrente invisível que atraía mais oportunidades. Ele percebeu que o universo respondia à sua iniciativa. A lei da atração estava em movimento. Hill ensinava: o que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar. Lucas compreendeu que não bastava apenas conceber, era preciso agir incansavelmente todos os dias, mesmo diante do medo. Enquanto caminhava até a cafeteria da esquina para revisar algumas ideias com um parceiro em potencial, ele refletia sobre a natureza da riqueza. Não era apenas uma questão de dinheiro. Riqueza era liberdade de decisão, era confiança em si mesmo, era poder ajudar outros e criar impacto positivo no mundo. Cada ação tomada com foco e disciplina era uma sementinha plantada no solo fértil do futuro. No café, Lucas sentou-se com o parceiro e a conversa foi intensa. Ideias foram debatidas, dúvidas surgiram, mas Lucas não se deixou abater. Ele sabia que a ação era mais poderosa que qualquer argumento ou hesitação. Ao final, saiu do café com um contrato inicial assinado, um passo concreto em direção ao seu sonho. Cada ação tomada naquele dia se somava à anterior, como pequenas gotas que formam um rio capaz de mover montanhas. Ao voltar para casa, Lucas fez algo que se tornaria ritual diário. Sentou-se em silêncio e olhou para o horizonte, refletindo sobre o progresso. Ele percebeu que cada ação gerava resultados, mesmo que não fossem imediatos. Hill dizia: a ação é a ponte entre os desejos e a realidade. E Lucas sentia que finalmente estava cruzando essa ponte. Durante aquela noite, ele se lembrou das perguntas que Hill sempre fazia aos buscadores do sucesso. Você está construindo riqueza ou apenas sonhando com ela? Você age de acordo com suas convicções ou espera que o mundo confirme seu valor? Lucas respondeu a essas perguntas com firmeza em sua mente. Minha ação constante cria minha prosperidade. Cada passo que dou me aproxima da vida que mereço. O que Lucas não sabia naquele momento é que aquela decisão de agir seria a primeira de muitas que moldariam não apenas seu sucesso financeiro, mas sua força interior, sua disciplina e seu caráter. Ele estava aprendendo que riqueza não é resultado de sorte ou coincidência, mas da consistência, da coragem e da fé aliadas à ação imediata. E enquanto a lua iluminava suavemente seu quarto, Lucas fechou os olhos e sorriu. Ele sabia que, embora o caminho fosse cheio de desafios, ele não seria mais prisioneiro da espera. O futuro não era mais um horizonte distante. Estava sendo construído naquele instante, ação por ação, decisão por decisão, movido por uma fé inabalável e uma mente determinada. Pergunta provocante. Você está disposto a agir todos os dias, mesmo quando o medo sussurra para esperar? Afirmação poderosa. Minha ação cria minha riqueza. Cada passo que dou fortalece minha mente e transforma minha vida. O dia amanheceu com uma luz diferente. Lucas sentiu, desde os primeiros minutos, que algo havia mudado dentro dele. Não era apenas a ação que estava transformando sua vida, era o reconhecimento de quem ele realmente era. Ele se aproximou do espelho,
Não apenas para se ver, mas para encarar cada linha do rosto, cada marca de expressão, cada sombra de medo que carregava por anos. Durante tanto tempo, Lucas se escondeu atrás de desculpas. Não estou pronto, ainda não é hora, preciso aprender mais. Mas ao olhar para si mesmo naquele reflexo silencioso, algo lhe dizia que a transformação não viria de fora. O poder sempre esteve dentro dele. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar. E Lucas compreendeu que, antes de conquistar o mundo, precisava conquistar a si mesmo. Ele falou em voz alta, quase como se desafiasse o reflexo que via. Eu sou digno de sucesso e prosperidade. Eu mereço viver plenamente. A voz ecoou pelo quarto e, pela primeira vez, ele sentiu que não estava apenas repetindo palavras. Estava criando uma nova realidade dentro de si. Cada frase era uma sementinha plantada na mente. Cada olhar era uma promessa silenciosa de que ele não aceitaria mais limitações autoimpostas. Nos dias seguintes, Lucas iniciou uma rotina de disciplina mental. Todas as manhãs, olhava-se no espelho e repetia suas afirmações, fortalecendo sua fé e seu propósito. Ele lia livros sobre sucesso, sobre riqueza, sobre psicologia humana e absorvia cada ensinamento com a fome de quem sabe que cada lição poderia mudar o curso da vida. Hill enfatizava que a leitura constante e o aprendizado eram chaves para moldar a mente do vencedor. Lucas sentiu que estava se transformando, não apenas em ações, mas em essência. Mas a transformação não veio sem desafios. Às vezes, dúvidas retornavam, velhas vozes internas que sussurravam: você não consegue, não é suficiente, esqueça, é tarde demais. Nesses momentos, Lucas fechava os olhos, respirava fundo e se lembrava das palavras de Hill. A adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. Cada dúvida era, na verdade, um teste de sua fé e determinação. E ele escolhia agir, mesmo diante do medo. Ele começou a notar pequenas mudanças no mundo à sua volta. Pessoas respondiam de maneira diferente à sua energia. Oportunidades surgiam nos lugares mais inesperados. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque ele, Lucas, havia mudado. Hill dizia que a mente do vencedor atrai circunstâncias favoráveis, e Lucas estava experimentando isso diariamente. Certa noite, sentado sozinho, ele refletiu sobre como a transformação verdadeira não é apenas externa. O espelho não apenas mostrava seu rosto, ele refletia sua coragem, sua disciplina, sua força interior. Lucas percebeu que, ao fortalecer sua mente e nutrir sua fé, ele estava construindo a base de um sucesso inevitável, que não dependia de sorte ou condições externas, mas da consistência de suas ações e pensamentos. Pergunta provocante: você se reconhece como protagonista da sua própria vida ou continua se escondendo atrás do reflexo do medo? Afirmação poderosa: minha força interior me guia. Eu sou capaz de me transformar e conquistar tudo o que desejo. A partir daquele momento, Lucas entendeu que a verdadeira riqueza não era apenas financeira ou material. Era mental, emocional, espiritual. Era a capacidade de se conhecer, de se desafiar, de crescer diariamente. Cada passo que ele dava, cada decisão que tomava, era refletida no espelho de sua vida como um lembrete de que a transformação começa de dentro para fora. E assim, Lucas continuou sua jornada, mais forte, mais consciente e mais determinado do que nunca. O mundo podia testar sua fé, o medo podia sussurrar sua dúvida, mas ele havia aprendido o segredo dos vencedores. A transformação verdadeira é interna, e quem a cultiva não conhece limites. Na manhã fria de terça-feira, Lucas acordou com um peso diferente sobre os ombros. O caderno de metas aberto sobre sua mesa parecia desafiar sua determinação. Novos obstáculos haviam surgido em seu caminho.
Um contrato que ele acreditava estar garantido havia sido adiado, e as palavras do parceiro ressoavam em sua mente. Precisamos pensar melhor. Talvez não seja o momento. Por um instante, o velho medo, aquele que ele tanto havia combatido, tentou retornar. Mas Lucas se lembrava de cada lição até então. O momento perfeito não existe. A decisão é o que cria a ação. E a fé inabalável transforma cada desafio em oportunidade. Em seu bloco de notas, Lucas escreveu: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. Ele repetiu a frase várias vezes, como se cada sílaba fosse um martelo batendo sobre o medo. A ação seria sua resposta. Hill sempre enfatizou que a persistência é a ponte entre a adversidade e o sucesso. E naquele dia, Lucas decidiu atravessar essa ponte passo a passo. A primeira ação foi revisitar cada ponto do projeto. Ele estudou minuciosamente os números, analisou estratégias alternativas e procurou soluções que ninguém mais havia considerado. Cada detalhe, cada cálculo, cada ligação era uma manifestação de sua determinação. Ele entendeu que obstáculos não são barreiras permanentes, são testes, chamados para fortalecer a mente e o caráter de quem deseja realmente vencer. Durante a tarde, Lucas caminhou sozinho pelas ruas da cidade, observando cada movimento ao seu redor, refletindo sobre os desafios da vida. Ele percebeu que cada pessoa ao seu redor enfrentava batalhas invisíveis que ninguém via. Hill ensinava que o verdadeiro caráter se revela nos momentos de dificuldade, quando tudo parece perdido, quando a tentação de desistir é mais forte. Lucas sentiu que estava sendo forjado no calor da adversidade, moldado para se tornar alguém capaz de transformar qualquer situação em oportunidade. Mais tarde, encontrou um mentor inesperado, um antigo colega de trabalho, agora empresário bem-sucedido, que havia passado por dificuldades semelhantes. A conversa foi longa, intensa, cheia de conselhos e histórias de superação. Ele lembrou Lucas de algo fundamental. Os obstáculos são inevitáveis, mas desistir é opcional. Cada desafio vencido é um degrau em direção à sua vitória. Naquela noite, sentado diante de seu computador, Lucas decidiu escrever uma carta para si mesmo. Nele, reforçou sua determinação. Toda dificuldade é combustível para minha grandeza. Nenhum obstáculo pode me deter se minha mente permanecer firme e minha ação constante. As palavras pareciam ganhar vida própria, fortalecendo sua fé e clareando sua visão. Ele sabia que os obstáculos não eram inimigos, eram professores. E a lição mais importante, a persistência é o que transforma homens comuns em vencedores extraordinários. Enquanto revisava suas anotações, Lucas pensou nos momentos em que havia hesitado, nas oportunidades que haviam passado, e sentiu uma chama renovada de coragem. Ele percebeu que o medo só existe quando damos a ele espaço em nossa mente. Hill dizia: o medo é apenas uma ilusão criada pela mente. A coragem é uma decisão que se fortalece com ação. No dia seguinte, Lucas retomou suas reuniões com um vigor renovado. Cada ligação, cada apresentação, cada argumento era carregado com a força de sua persistência. Ele percebeu que a energia que emanava de sua determinação atraía resultados positivos. As pessoas começaram a confiar nele, a acreditar em sua visão. Obstáculos que antes pareciam impossíveis começaram a ceder. Pergunta provocante: você vai recuar diante do desafio ou avançar com coragem inabalável? Afirmação poderosa: cada desafio que enfrento me fortalece. Eu persisto, eu avanço, eu conquisto. Naquela noite, Lucas caminhou sozinho pelo parque, olhando o céu estrelado, refletindo sobre sua jornada. Ele compreendeu que a vida não é uma linha reta.
é feita de altos e baixos, de testes que moldam caráter e fortalecem a mente. Cada obstáculo superado era um passo a mais na construção de sua própria grandeza, e ele finalmente entendia que a persistência não é apenas resistência, é ação estratégica, fé contínua e coragem de enfrentar o desconhecido. E assim, Lucas continuava sua jornada, transformando cada dificuldade em aprendizado, cada fracasso em oportunidade, cada desafio em degrau para sua vitória. O mundo poderia testar sua fé, o medo poderia tentar desviá-lo do caminho, mas ele havia aprendido que a persistência é a força invisível que move o destino daqueles que não desistem. Lucas sentou-se à beira da janela, observando a chuva fina que caía sobre a cidade. Cada gota parecia um reflexo de sua própria jornada, lenta, constante, mas inevitável. Ele refletia sobre tudo o que havia aprendido até aquele momento: a ação, a decisão, a fé inabalável, a persistência diante dos obstáculos. Mas algo ainda o intrigava. Como algumas pessoas pareciam atrair sucesso sem esforço aparente, enquanto outras lutavam incessantemente e pareciam estagnadas. Foi então que recordou das palavras de Napoleon Hill: o que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar. Mas mais do que conceber e acreditar, Hill ensinava que os pensamentos têm uma força magnética, uma energia invisível que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades alinhadas com o que sua mente e coração emitem. Lucas percebeu que tudo à sua volta estava começando a responder à sua energia, mesmo que de maneira sutil e silenciosa. Nos dias seguintes, Lucas começou a experimentar a prática da lei da atração de forma consciente. Cada manhã, ele dedicava 10 minutos para visualizar seu sucesso, não apenas em detalhes superficiais, mas em sensações, emoções, conversas e realizações. Ele sentia o cheiro do café enquanto assinava contratos, ouvia a vibração das pessoas confiando em seu projeto, sentia o peso da vitória e a leveza da certeza interna de que tudo estava se alinhando a seu favor. Ele percebeu que pensamentos positivos sozinhos não eram suficientes. A mente deve ser direcionada com clareza, combinada com ação persistente. Cada passo que dava no mundo real, reuniões, apresentações, estudos, ligações, era amplificado pela energia mental que ele cultivava diariamente. Hill dizia: a mente que domina os pensamentos atrai a força que transforma desejo em realidade. Lucas estava começando a sentir isso de forma tangível. Em uma tarde particularmente decisiva, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Um investidor que ele havia contatado meses atrás e que anteriormente havia rejeitado sua proposta, agora queria conhecer mais sobre seu projeto. A coincidência não era coincidência alguma, era a manifestação direta da energia que ele vinha emitindo, da clareza de propósito, da fé e da persistência contínua. Ele percebeu que a lei da atração não era mágica, mas um reflexo do alinhamento entre mente, coração e ação. Enquanto caminhava até a reunião, Lucas refletia sobre o poder da própria mente. Cada dúvida que surgia agora era rapidamente substituída por afirmações poderosas. Eu atraio tudo que é bom e necessário para minha missão. O universo está conspirando a meu favor. Ele sentia a confiança crescendo em cada passo, uma convicção que transcende lógica e medo. Hill enfatizava que as vibrações da mente atraem vibrações semelhantes no mundo externo. Lucas estava começando a experimentar isso de maneira direta e emocionante. A reunião foi longa e intensa. Cada argumento, cada projeção financeira, cada visão apresentada parecia fluida e natural. O investidor estava impressionado não apenas com o projeto, mas com a força interior de Lucas, sua confiança, sua clareza, sua capacidade de transmitir certeza. Ao final, o investimento foi confirmado.
Lucas caminhou de volta pela cidade sob a chuva, agora enxergando cada gota como símbolo de que o universo responde à ação e à energia mental focada. Mas a experiência de Lucas não se limitava apenas a negócios. Ele percebeu que a lei da atração se manifesta em todas as áreas da vida. Relacionamentos começaram a melhorar, oportunidades de aprendizado surgiam inesperadamente e pessoas alinhadas com seus valores e visão começaram a aparecer naturalmente em seu caminho. Era como se a vida estivesse se moldando à sua energia, oferecendo recursos que antes pareciam inacessíveis. Certa noite, sentado sozinho, ele fez uma reflexão profunda. Quantas pessoas vivem sua vida ignorando o poder de seus próprios pensamentos, permitindo que dúvidas e medos criem barreiras invisíveis? Lucas sabia que a mente humana era a ferramenta mais poderosa já criada, capaz de construir impérios ou destruir sonhos, dependendo de como fosse usada. Ele decidiu que nunca mais permitiria que a hesitação ou o medo controlasse seu destino. Pergunta provocante: você está consciente da energia que emite para o universo? Está alinhando seus pensamentos, sentimentos e ações com aquilo que deseja conquistar? Afirmação poderosa: minha mente é minha maior aliada. Eu atraio oportunidades, pessoas e recursos que impulsionam meu sucesso. Lucas começou a aplicar a lei da atração de forma sistemática. Todas as manhãs, escrevia metas com detalhes, visualizava cada passo de sua execução, repetia afirmações poderosas diante do espelho e, acima de tudo, agia incessantemente. Ele descobriu que quando pensamento, emoção e ação estão em perfeita harmonia, o universo responde, e até mesmo os obstáculos mais desafiadores começam a se dissolver, abrindo espaço para resultados extraordinários. E assim, Lucas continuava sua jornada cada vez mais consciente de que não era o acaso que moldava sua vida, mas a força magnética de sua mente combinada com fé, coragem e ação. Ele estava aprendendo a dominar o próprio destino, um passo de cada vez, transformando desejos em realidade tangível. O relógio marcava 5h30 da manhã. E a cidade ainda dormia sob o manto silencioso da madrugada. Mas para Lucas, o dia já havia começado há muito tempo. Ele estava acordado, refletindo, planejando e sentindo a energia de algo grande que se aproximava. Aquele sentimento não era apenas entusiasmo, era a consciência de que o momento certo não é algo que a vida dá, mas algo que se cria com coragem, ação e fé. Durante anos, Lucas havia caído na armadilha da espera. Ele lembrava-se de quantas oportunidades deixara escapar, preso à ilusão de que um dia perfeito existiria. Mas Hill ensinava que o momento perfeito é uma ilusão. A vida recompensa aqueles que agem. Lucas finalmente compreendeu que, ao invés de esperar, ele deveria criar o momento certo, aquele instante em que sua visão, coragem e ação se encontram em perfeita harmonia. Enquanto caminhava sozinho pelo parque, respirando o ar frio da manhã, ele começou a refletir sobre todas as lições aprendidas. A decisão imediata, a fé inabalável, a persistência diante dos obstáculos e a aplicação da lei da atração. Cada aprendizado era uma peça de um quebra-cabeça que agora começava a se encaixar. Ele percebeu que criar o momento certo não era um gesto único. Era a soma de pequenas ações consistentes, da disciplina diária, da coragem de enfrentar o medo e da clareza sobre seus objetivos. Lucas abriu seu caderno e começou a escrever suas intenções para o dia. Mas não eram intenções comuns, eram afirmações transformadoras que refletiam sua mentalidade renovada. Hoje eu tomo posse do meu destino. Hoje eu crio oportunidades. Hoje eu transformo cada desafio em progresso.
Ele sabia que, por mais preparado que estivesse, a diferença entre sucesso e fracasso muitas vezes reside na capacidade de agir no instante certo. Hill dizia: o sucesso vem para aqueles que se preparam e agem quando a oportunidade surge. Lucas entendeu que o momento certo não surge do acaso. Ele é construído pela soma de fé, ação e coragem. No decorrer daquele dia, Lucas começou a aplicar tudo o que aprendeu em sua vida prática. Ele revisitou projetos que estavam parados, iniciou conversas que havia adiado e tomou decisões que há meses aguardava coragem para enfrentar. Cada ação parecia criar um fluxo natural de oportunidades. Uma reunião inesperada com um parceiro, um conselho valioso de um mentor antigo, uma oportunidade financeira surgindo exatamente quando era mais necessário. Enquanto caminhava pela cidade, ele observava as pessoas ao seu redor. Quantas ainda permaneciam na espera, presas à crença de que a vida só se tornaria perfeita se as circunstâncias fossem ideais? Lucas sorriu consigo mesmo, sabendo que agora possuía a chave que tantos ignoravam. O poder de criar o momento certo é seu, e só depende da coragem de agir. Durante uma pausa no café da manhã, ele fez uma reflexão profunda. Criar o momento certo exigia mais do que simples planejamento. Exigia consistência mental, emocional e física. Ele começou a sentir que a mente humana possui uma força magnética invisível. Quando direcionada com clareza, fé e ação, essa força atrai oportunidades que antes pareciam impossíveis. Hill sempre enfatizava: a oportunidade está escondida na ação, e a ação transforma o ordinário em extraordinário. Lucas percebeu que o que diferenciava os vencedores do restante do mundo não era sorte ou coincidência, mas a habilidade de agir no momento certo, de criar oportunidades, de transformar desafios em trampolins. Cada decisão tomada com coragem, cada passo dado sem hesitação, era um tijolo construindo o caminho para sua própria grandeza. Naquela tarde, Lucas participou de uma reunião decisiva que definiria o rumo de seu projeto mais ambicioso. Ao entrar na sala, sentiu a energia de sua própria confiança. Cada palavra que falava, cada argumento que apresentava, refletia a força interna que ele havia cultivado ao longo dos anos. Não era apenas preparação, era a manifestação de uma mente que sabia criar o momento certo, que sabia transformar intenção em realidade. Ao final do dia, enquanto caminhava de volta para casa sob o céu tingido de laranja pelo pôr do sol, Lucas respirou fundo e refletiu sobre sua jornada. Ele entendia que criar o momento certo não era apenas uma técnica, era uma filosofia de vida. Era assumir responsabilidade total pelo próprio destino, acreditar na própria capacidade de gerar oportunidades e agir com coragem, mesmo quando o medo tentava sussurrar hesitação. Pergunta provocante: você continua esperando que a vida lhe dê permissão ou está pronto para criar seu próprio momento agora? Afirmação poderosa: eu sou o criador do meu momento. Cada ação que tomo transforma minha vida e me aproxima da vitória. E assim Lucas seguia, mais consciente do que nunca. Não há tempo a perder, não há motivo para hesitar. O poder de criar o momento certo reside dentro de cada um, pronto para ser despertado, pronto para transformar intenção em realização. A vida não espera, mas aqueles que decidem agir agora, sem medo, sem adiamento, se tornam imbatíveis. O relógio marcava quase 6 horas da manhã quando Lucas saiu de casa. A cidade ainda estava envolta na neblina da madrugada. Ruas desertas, lojas fechadas e apenas o som distante de algum carro ou pássaro quebrava o silêncio. Ele caminhava sozinho, mas sentia que, paradoxalmente, estava mais acompanhado do que nunca. Cada passo que dava era acompanhado da consciência de sua própria mente, de sua fé e de cada decisão tomada até aquele momento.
Hill dizia que o caminho do sucesso é muitas vezes solitário. A jornada não é feita para agradar os outros ou seguir caminhos já trilhados. Ela é feita para aqueles que têm coragem de enfrentar o mundo, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o medo tenta dominar a mente. Lucas sentiu isso com clareza naquela manhã. Estar sozinho não significava estar perdido. Estar sozinho significava estar alinhado consigo mesmo. Enquanto caminhava pelo parque, observando as árvores silenciosas e a neblina envolvendo o lago, ele se lembrou de cada momento em que quase desistiu. Cada fracasso, cada porta fechada, cada oportunidade que parecia perdida. Mas ao invés de pesar, essas lembranças agora carregavam força. Ele percebeu que a solidão havia sido sua professora, revelando sua resiliência, sua determinação e sua capacidade de se manter firme mesmo quando tudo parecia contrário. Lucas sentou-se em um banco próximo ao lago, respirando profundamente. Ele refletiu sobre a diferença entre estar sozinho e estar perdido. Estar perdido é sentir-se sem direção, sem propósito, sem esperança. Estar sozinho, no entanto, é ter tempo para ouvir a própria mente, entender os próprios desejos, fortalecer a fé e redefinir o caminho. Hill dizia: o homem que domina sua mente não é derrotado pelas circunstâncias. Lucas sentiu que naquele momento estava exatamente onde deveria estar. Ele fechou os olhos e começou uma prática silenciosa de visualização. Imaginou cada etapa do projeto que vinha construindo, as pessoas que conheceria, as decisões que tomaria, os resultados que alcançaria, mas não se limitou à vida externa. Visualizou seu próprio crescimento interno, a força emocional adquirida, a clareza de propósito e a serenidade diante dos desafios. Cada detalhe parecia ganhar vida própria, como se a energia de sua mente estivesse moldando a realidade antes mesmo que ela acontecesse. Enquanto caminhava novamente, Lucas encontrou um velho conhecido, alguém que havia duvidado de suas ambições meses atrás. O encontro foi breve, mas suficiente para que Lucas percebesse algo importante. As opiniões externas só têm poder se você permitir. Ele sorriu para si mesmo, percebendo que a verdadeira força não vinha da aprovação alheia, mas da convicção interna, da clareza do propósito e da fé inabalável. Ao longo do dia, Lucas enfrentou pequenos desafios. Uma ligação difícil com um parceiro, uma situação inesperada no projeto e uma decisão financeira delicada. Mas ao invés de sentir pânico ou hesitação, ele abordou cada situação com a calma de quem sabe que o sucesso não é determinado pela ausência de obstáculos, mas pela capacidade de enfrentá-los com estratégia, coragem e persistência. Hill enfatizava: o homem que mantém a serenidade diante da adversidade possui uma vantagem sobre todos os outros. Lucas sentiu essa vantagem pulsando em sua mente e corpo. Durante a noite, Lucas decidiu escrever no seu diário, registrando pensamentos e sentimentos que haviam surgido naquele dia. Ele se surpreendeu ao perceber que a solidão havia sido a ferramenta que mais o fortalecia. Enquanto o mundo dormia, ele caminhava, refletia, visualizava e agia. Ele compreendeu que caminhar sozinho não é fraqueza, é preparação, é construção de caráter, é alinhamento da mente, coração e espírito. Pergunta provocante: você teme a solidão ou sabe que ela é o palco onde sua mente e seu espírito se fortalecem? Afirmação poderosa: caminho sozinho, mas nunca perdido. Minha mente é clara, meu propósito é firme, minha fé é inabalável. Lucas percebeu que a jornada do sucesso é feita de momentos de introspecção profunda. Ele entendeu que a maioria das pessoas foge da solidão, buscando distrações externas, opiniões alheias ou atalhos fáceis.
Mas a verdadeira grandeza nasce no silêncio, na reflexão, na capacidade de se manter firme mesmo quando ninguém está por perto. No fim da noite, sentado à beira do lago novamente, ele respirou fundo, sentindo a conexão com o mundo e consigo mesmo. Cada estrela refletida na água parecia lembrá-lo de que ele não estava perdido. Cada respiração profunda era um lembrete de que a persistência, a fé e a ação constante são forças invisíveis que guiam sua vida. Eu dizia que a mente humana é um ímã poderoso. Lucas sabia que ao caminhar sozinho, estava sintonizando sua própria frequência, atraindo oportunidades, pessoas e recursos que estavam alinhados com sua energia. E assim, ele continuou caminhando, cada passo carregado de propósito, cada decisão moldada pela clareza de sua visão e cada instante vivido como um degrau em direção à realização de seus sonhos. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder não está na companhia de outros, mas na capacidade de caminhar sozinho com coragem, determinação e fé inabalável. Você já se pegou esperando a vida acontecer? Quantas oportunidades você deixou passar, acreditando que ainda não era a hora certa? Lucas se lembrava dessas dúvidas, daqueles momentos em que acreditava que precisava de condições perfeitas para agir. Napoleon Hill dizia: "O momento perfeito nunca chega. A ação cria o momento." E naquele instante ele decidiu: não esperaria mais. Eu não espero, eu ajo agora. Mas e se ele tivesse esperado a vida inteira e ela tivesse passado sem que ele agisse? Essa pergunta ecoava em sua mente como um lembrete de que a hesitação é o maior inimigo do sucesso. A decisão foi tomada, mas com ela veio o medo, a insegurança, a dúvida. O mundo parecia maior, mais complexo, e as vozes internas tentavam fazê-lo recuar. Mas Lucas havia aprendido que a ação imediata é a chave para transformar desejo em realidade. Cada passo que dava, cada decisão tomada, mesmo que pequena, era um gesto de coragem. Hill dizia: a decisão é a ponte entre o sonho e a ação. Lucas percebeu que a única forma de criar sua vida era atravessando essa ponte sem hesitar. Nos dias que se seguiram, Lucas sentiu algo novo crescendo dentro dele. Cada passo, cada ligação, cada esforço carregava uma tensão invisível, o medo do fracasso. Mas também havia algo mais forte, a fé inabalável. Não era acreditar cegamente sem fundamento, mas uma força viva que exigia coragem, disciplina e persistência. Sentado em seu café favorito, ele escreveu em seu diário: "Eu confio na minha força e na inteligência do universo." Cada palavra escrita, cada frase repetida mentalmente, fortalecia sua convicção de que ele poderia vencer qualquer desafio. Eu dizia que a fé é a força que transforma desejo em realidade, e Lucas finalmente compreendia o peso dessas palavras. Ele entendia que a fé verdadeira se manifesta na ação, não na espera. O caminho não era fácil. Obstáculos surgiam a todo momento. Um parceiro hesitava, um contrato atrasava, uma decisão financeira parecia impossível. Mas Lucas descobriu que a persistência é a ponte entre a adversidade e o sucesso. Cada desafio vencido, cada dificuldade enfrentada com coragem, se transformava em aprendizado e força. Ele repetia para si mesmo: cada desafio que enfrento me fortalece. Eu persisto, eu avanço, eu conquisto. Ele caminhava pelas ruas da cidade refletindo sobre cada dificuldade, percebendo que o medo só existe quando damos espaço para ele. A coragem é uma decisão diária, e cada ação tomada com confiança cria um fluxo invisível de oportunidades e recursos. Lucas também descobriu o poder da lei da atração. Cada pensamento, cada emoção, cada visualização focada criava uma energia magnética capaz de atrair pessoas, oportunidades e soluções.
Ele passou a dedicar minutos todos os dias para visualizar o sucesso completo de seus projetos, sentindo cada detalhe como real, o som de conversas positivas, a assinatura de contratos, a confiança de parceiros. Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar. Mas Lucas percebeu que não bastava apenas conceber. Era preciso alinhar pensamento, emoção e ação, e então o universo começava a responder. Ligação inesperada, investidor interessado, oportunidade surgindo no momento certo. Tudo parecia se mover em sua direção, porque ele havia criado a energia necessária para atraí-lo. Mas criar oportunidades não é apenas esperar que elas surjam. Lucas entendeu que o momento certo não é dado, é criado. Cada decisão tomada, cada ação consistente, cada passo de coragem é a base do momento perfeito. Ele revisitou projetos que estavam parados, iniciou conversas que havia adiado, tomou decisões que antes temia. Hill dizia: o sucesso vem para aqueles que se preparam e agem quando a oportunidade surge. Lucas sentiu que, ao criar o momento certo, não apenas transformava sua vida profissional, mas também fortalecia seu caráter e sua mente, tornando-se imbatível diante de qualquer desafio. A solidão se tornou parte essencial de sua jornada. Caminhar sozinho permitia que ele refletisse profundamente, ouvisse sua própria mente e fortalecesse sua fé. Hill afirmava que o caminho do sucesso é muitas vezes solitário, mas a solidão não significa estar perdido. Significa estar alinhado consigo mesmo. Lucas descobriu que no silêncio da madrugada, ao caminhar pelo parque ou observar o lago, sua mente se tornava mais clara, suas decisões mais firmes e sua visão mais ampla. Ele aprendeu que os momentos de introspecção e reflexão são essenciais para o crescimento e que a solidão é a aliada de quem deseja transformar sua vida. Caminho sozinho, mas nunca perdido. Minha mente é clara, meu propósito é firme, minha fé é inabalável, afirmava para si mesmo todas as noites. Cada obstáculo, cada desafio, cada dúvida enfrentada ao longo da jornada serviu para consolidar sua força interior. Lucas compreendeu que a vida não é feita de condições perfeitas, mas de ações consistentes, fé inabalável, persistência diária e a capacidade de transformar desafios em oportunidades. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza começa na mente e se manifesta no mundo através da ação decidida. Hill dizia: a mente humana é o ímã mais poderoso do universo. O que ela atrai depende da clareza, intensidade e persistência de seus pensamentos. Lucas sentiu finalmente que estava pronto para viver plenamente. Cada passo, cada decisão, cada ação tomada com coragem, fé e consistência o conduzia à vitória iminente. Ele sabia que o sucesso não é sorte, mas a consequência natural da mente disciplinada, da ação constante e da fé inabalável. Ao olhar para o horizonte no fim do dia, respirando profundamente, sentiu uma certeza profunda. A vida não espera, mas aqueles que decidem agir agora, sem medo, sem hesitação, tornam-se imbatíveis. Eu sou o criador do meu momento. Cada ação que tomo transforma minha vida e me aproxima da vitória. E assim, Lucas continuava sua caminhada. Não porque o caminho fosse fácil, mas porque ele havia aprendido que o verdadeiro poder está na mente, no espírito e na ação consistente. Ele não esperava mais o momento perfeito. Ele criava o momento certo. Ele não apenas sonhava com a vitória, ele a vivia a cada passo, a cada decisão, a cada respiração. O mundo podia testar sua fé, o medo podia sussurrar dúvida, mas Lucas havia descoberto o segredo dos vencedores. A grandeza nasce de dentro, se fortalece na ação e se manifesta na vida daqueles que não esperam, mas agem.
E assim, chegamos ao fim dessa jornada, mas lembre-se, sua história está apenas começando. Cada passo que você deu até aqui, cada decisão que tomou, cada desafio que enfrentou, é a prova de que você é capaz de criar o momento certo e conquistar a vida que merece. Não espere mais. Não adie seus sonhos. O poder está dentro de você. Respire fundo. Olhe para si mesmo no espelho e repita: eu sou capaz. Nada vai me deter. O universo está conspirando a meu favor. Se você sentiu essa mensagem no coração, se ela acendeu uma chama dentro de você, faça algo agora. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e nos comentários escreva o que você vai fazer hoje para criar seu próprio momento certo. Vamos juntos transformar coragem em ação, sonhos em realidade e momentos em vitórias. Lembre-se, a vida não espera, mas você pode agir agora. A hora de vencer é agora. O momento é seu.